Há um mês atrás, eu mostrei essa casa que aquela família do Brasil comprou. E lembra que eu mostrei no interior, que os móveis eram todos ruins e que a gente tinha que jogar fora? Até falei daquela cama da Santa Casa, de sanatório, que todo mundo deu risada nos comentários. Então é essa daqui. Nós pegamos as chaves no dia 25 e nós fizemos essa casa aqui em uma semana. Foi uma correria. Ela terminou há alguns minutos atrás e eu tive que colocar a mão na massa porque eles chegam hoje à noite. Você quer olhar dentro desse imóvel comigo? Depois da vinheta. A parte mais difícil do design, na minha opinião, é criar algo que seja seguro, funcional e belo para uma pessoa ou uma família que vive de um jeito que é único para eles. E cada pessoa, claro, é diferente. Meu nome é Renato Alves e eu sou designer de interiores. Eu adoro a profissão de designer. É muito trabalho e, para ser honesto, às vezes é muito estressante também. Mas não há nada mais gratificante para mim do que transformar uma casa em um lar. E eu acredito que quando amor e talento trabalham juntos, espere por algo fenomenal. Então, aqui, o trabalho que nós fizemos foi o seguinte: nós conseguimos, como eu falei naquele vídeo anterior, um bom desconto porque a casa estava quase vazia, porque a mobília não servia para nada. E ainda não tinha máquina de lavar nem máquina de secar. Embora os outros eletrodomésticos estivessem muito bons. Ela é uma townhouse no condomínio Emerald Island, de 3 quartos, 2 banheiros e um lavabo. Ela tem aproximadamente 130 metros quadrados. Ela foi adquirida por $262 mil, o que está 40 mil abaixo do valor dos imóveis aqui. Tem algumas townhouses até por 330 mil, porém essas outras que estão à venda estão decoradas, mobiliadas, reformadas. O que nós fizemos aqui foi realmente, a gente não fez uma plástica, a gente trocou a roupa e colocou uma maquiagem, entendeu? Então nós não fizemos reforma de banheiros ou reforma de cozinha, nós limpamos o imóvel, tiramos tudo que era velho, pintamos e redecoramos. E tudo isso custou $25 mil. Não é fácil fazer o que a gente fez com $25 mil, mas agora você vai ver como que ficou o resultado. Lembrando que é uma casa de temporada, ela vai ser alugada por um administrador e também em Airbnb. Então, não é aquela sofisticação que eu faria se fosse um imóvel que a pessoa vai morar, né? A gente gastaria muito mais e faria coisas muito melhores, mais bonitas, mais sofisticadas. Mas como é um mini hotel, nós optamos por mobília mais durável e umas coisas assim que de fácil reposição, barata, de fácil reposição. Aquele sofá verde, desculpa, ele teve que ser doado também. Vamos lá. Olha só a diferença, não é? Eu tô exausto e eu ainda tenho um podcast para ir. Eu ia para casa, tirar um cochilo, tomar um banho, agora eu vou ter que ir direto. Não vai dar tempo. Então eu tô cansado, mas eu tô muito feliz. Hoje à noite, quando eles chegarem, eles não viram nada. Eu não mandei nenhuma foto. Eles não escolheram nenhum móvel. Eu falei para eles, deixa comigo, que eu já fiz isso mais de 80, 90 vezes. O número de casas de temporada que eu já decorei, é por isso que assim, eu só faço mesmo quando o cliente compra, porque eu não tenho mais energia. Mas agora que o André está trabalhando comigo, ele vai tocar essas daqui.
Eu acho que a hora que eles entrarem aqui, eles vão ficar tão contentes quando eles virem, porque eles não viram nada, nada. Olha só, aqui, esses gabinetes, eles já eram dessa cor. Eles precisam de mais uma demão de tinta, mas realmente não deu tempo e o orçamento que a gente tinha não deu para fazer. Os eletrodomésticos, eles já eram novos, essa luminária eu gostei muito dela, então foi mesmo comprar todos os pequenos appliances ou pequenos eletrodomésticos. Nós tivemos que comprar toda a louça da casa, as canecas, os copos, os pratos, vassoura, aspirador e tudo que você pode imaginar. Uma coisa boa dessa casa é que ela tem um lavabo. E você lembra que ele era lilás? Não é mais. Pode ir lá ver. O administrador ainda não trouxe as toalhas. Vai trazer hoje durante o dia. Mas você veja que mesmo o banheiro não sendo reformado, limpo, com uma cor bonita nas paredes. Nós também trocamos o tampo do vaso a pedido do cliente. Colocamos as toalhas de piscina e ele ficou muito bonito. E aqui a gente tem uma mini sala de jantar. Esse daqui que eu falei para vocês no vídeo da semana passada, que era o bar que tinha lá naquele apartamento do Metroeste. Geralmente quando a gente vai reformar eu tiro esse bar e eu faço uma península com um countertop ou com uma bancada de uma altura só. Esses bancos, eles são bancos de bar. Se a gente fizer essa reforma, esses daqui tem que ser vendidos ou doados e aí tem que trazer um banco de balcão, que é um pouco mais baixo. Mesa nova, lembra que a mesa passada era alta, que podia causar acidente com criança? Essa não é mais. É uma mesa nova. Essas cadeiras aqui são de um corino super resistente, elas são super confortáveis. O ideal aqui seria nós colocarmos essa mesa no centro da janela e no centro do lustre também. Aliás, o lustre não chegou. O lustre que eu comprei na Amazon, que era Delivery Tomorrow, ou seja, entrega amanhã, que eu comprei na quarta-feira, não chegou ainda, vai entregar sábado. Então, provavelmente a família a gente vai colocar depois que eles forem embora, ou durante, quando eles estiverem aqui. Como eu estava dizendo, né? Então, o ideal seria que a mesa fosse centralizada com a janela e o lustre. Mas se você fizer isso, não tem espaço para os bancos. O que é isso? Isso é um erro de projeto. Esse que é o problema de muitos arquitetos aqui nos Estados Unidos que eu vejo. Eles projetam a casa, mas eles não projetam de acordo com os móveis. Eles não pensam onde vai ficar uma cama, se cabe a cama. Então, por exemplo, quem desenhou essa planta e colocou aquele bar ali, devia saber que ali tem uns bancos, que você precisa de um espaço entre o banco e a mesa. Depois teria uma mesa e aí essa janela teria sido deslocada para o centro e o centro do lustre também. Agora, a única maneira é não ter banco e colocar a mesa para lá, ou colocar a mesa para cá e deixar os bancos ali. Eu prefiro, porque essa casa cabe 8 pessoas e aí se você tem pessoas aqui, você convida alguém, tem que ter assento tanto no bar como aqui. E olha a sala como ficou bonitinho. Eu vou passar aqui por esse apertadinho, ó. Ainda bem que eu não sou muito grande, né? Que daí eu consigo passar. Então, no orçamento original não estava previsto colocar sofás novos. E aí eu pensei, gente, eu preciso tirar dinheiro de algum lugar
e começar a somar isso daí para eu conseguir trocar esses sofás. Porque quando eu vim aqui na casa olhar mesmo aqueles sofás, ele estava furado, tinha marca de canetinha e outras coisas mais. Era de couro, era bom tudo, mas infelizmente. E aí teve uma promoção fantástica na City Furniture. Essa é a loja que eu compro a maioria das coisas, City Furniture. Então esses sofás custaram R$399 cada um, dá para acreditar? Aí eu economizei daqui, dali, consegui colocar esses 2 sofás. Coloquei essa mesa redonda, esse gabinete aqui, que é só de enfeite mesmo. Não tem, se fosse numa casa de uma pessoa, teria DVD, livros, e aqui não, aqui é só mesmo para enfeite. E a gente colocou a televisão 65 polegadas. Você gostou da cor? Eu achei que ficou ótima. Quando eu passei essa cor pro pintor, ele falou assim, essa cor? Eu falei, é essa cor mesmo. Você tem certeza, não está errado? Eu falei, não, é essa cor mesmo que eu quero. E aí ele pintou e depois ele falou, olha, ficou muito bonito. Eu falei, não é? E aqui é a nova lavanderia. Olha só, ainda me incomoda aquele painel elétrico que está todo manchado. Eu vou ver se eu dou um jeito de pintar ele depois que eles forem embora. E aqui nós temos a máquina nova de lavar e de secar, novinha em folha, nunca ninguém usou, já foi testada e tem ali a prateleira que nós instalamos. Ainda esqueceram de colocar isso aqui na parede. Isso aqui é para segurar a tábua e o ferro. Então vai ficar aqui bonitinho e depois eu vou pedir para o instalador colocar na parede amanhã ou depois, alguma coisa assim. Vem cá. Geralmente essa sala aqui, todas as casas que você vê na internet, esse sofá fica lá naquela outra parede. Porém, essa parede aqui, onde tem esse quadro meio tortinho aqui, ó, porque você coloca ele assim e ele volta. Então eu preciso colar ele na parede. Eu vou colar ele, daí ele vai ficar certinho. Mas ele é super bonito. Aí, ó, ficou. Pronto, ficou, deixa assim, daqui a pouco ele volta de novo. Então aqui se colocava um aparador e colocava a televisão aqui. Naquela época que uma televisão pequena custava uma fortuna. Hoje, se a gente quer colocar uma televisão de 65 polegadas, ela não cabe mais aqui, entendeu? Não cabe. Então eu fiz essa mesa aqui para deixar chave, para deixar sapato, o que quiser, e coloquei a televisão do outro lado, porque daí dá para ter uma TV grande e o sofá fica muito bem todos virados para o lado de lá também. Aqui a gente tem a pequena área, não é? Essa casa não tem piscina, não tem gaiola, ela tem mesmo uma pequena área que você coloca uma cadeira, uma mesinha, pode tomar um café. Agora, por exemplo, são 4 horas da tarde, está bem quente, mas nos dias mais friozinhos pode sair ali, se a pessoa quiser fumar um charuto, um negócio pode ir lá. E você lembra que aqui tinha um carpete horroroso? E eu expliquei da importância do carpete na escada, na casa de temporada. Uma coisa que eu esqueci de dizer naquele vídeo, que depois eu notei só quando eu assisti, é que uma outra desvantagem de você colocar laminado ou vinil na escada é que as pessoas sobem com as malas e elas vão batendo as malas no vinil e ele solta. Tem que mandar arrumar. E ele solta, tem que mandar arrumar. E além do que é perigoso. Então, nas casas de temporada é bom ter um carpete na escada. E aí coloca o mais escuro que você conseguir, ele fica bonito, ele pode ser lavado, daqui 5 anos troca. E ficou só $700 para trocar da escada inteira. E vem aqui, vamos lá ver o segundo andar, que ficou uma graça. Olha esse quadro, que lindinho, eu adorei. Então olha só,
a diferença, né, daquela casa. Você sabe que eu tava pensando, se eles quisessem vender essa casa, já dá para vender ela por 330, 340 mil, do jeito que tá. É só colocar no mercado, ó, vai. Daria para fazer um flip? Eu acho que depois de pagar as comissões dos corretores e os impostos, tudo talvez empatasse, né? Acho que daria, é uma trabalheira danada, né, para pouco dinheiro. Esse quarto aqui é o primeiro quarto, que ele é intermediário. Ele serve uma pessoa adulta se quiser dormir nele também, mas ele é meio adolescente, adultos, também crianças. A gente fez ele assim com o tema América. Vem cá ver. Olha só que graça que ficou. Eu ia colocar nesse quarto primeiro o beliche. E aí, como ele tem um ventilador de teto, a gente não pode colocar um beliche com ventilador de teto, porque a criança vai colocar a mão lá naquela pá, na hora que ela estiver rodando. Então, como já tinha o ventilador de teto aqui, eu pensei, então vamos colocar as duas camas de solteiro aqui e deixar o beliche no outro quarto, porque no outro quarto não tem ventilador de teto. Aqui tem televisão, tem luminária, tem cômoda, tem closet e tem duas camas confortáveis. Quando a pessoa ficar hospedada aqui nesse quarto, ela vai saber que ela está nos Estados Unidos, não acha? E aqui eu fiz mesmo um quarto infantil, né? Geralmente o beliche é onde ficam as crianças. A maioria das famílias que vem com crianças. Então esse beliche aqui, ele tem uma cama de solteiro em cima, ele tem uma cama full embaixo, que é uma cama de viúva, quase do tamanho de uma cama de casal. E ele tem essa outra cama aqui embaixo, olha só. Tem mais uma cama aqui embaixo, então dá para dormir umas 4 crianças aqui, entendeu? Dá para dormir umas 4 crianças. Então, em vez de colocar um colchão no chão, é só puxar aquele que a gente chama de trundle, T-R-U-N-D-L-E, trundle, que é essa bicama que você puxa e tem esse beliche. Tem também a cômoda, tem a decoração de dinossauros, banquinhos para sentar, se a mãe quiser ficar aqui, ou o pai lendo para a criança, você pode assistir televisão, e tem essa luminária. Eu achei que ficou muito gostoso. E o bom é que não tem carpete aqui, tem só tapete. E agora, por último, a gente vai ver o master. Ah, não, tem esse banheiro, tem o master e o banheiro do master. Olha só que delícia esse master, olha só. Às vezes, quando nós vamos à loja, a gente tem a sorte de achar as coisas tudo no mesmo cor ou nas cores que combinam. Eu ia ficar com aquelas mesas laterais, mas realmente não combinou com a decoração. Nós compramos essa cama aqui super forte, né, de ferro. Ela é king, a que estava aqui era full. Então essa cama é king, colocamos os espelhos, os abajures, tem as mesas de cabeceira nova, achei aquela escultura de metal, de borboleta super bonita, olha só. Ela é super bonita. E essa almofada verde tem um dos tons ali da borboleta. É difícil a gente achar. E aí a gente arrumou a cama, né? Fez ela ficar mais chique, assim. Então quando eles chegarem e eles entrarem e olharem, que eles vão falar: uau, olha só que quarto gostoso. E lembrando, é uma casa de temporada, ela é para alugar, ela tem coisas mais baratas, né? Não são coisas assim caríssimas que a gente colocaria numa casa
de alguém que vai morar, por exemplo, mas não é porque ela tem um custo baixo que não vai ser bonito, né? É só escolher direito. E aqui a gente tem o banheiro master que, se eu não me engano, era verde. Lembra? Olha lá para você ver. Eu vou sair do espelho, só o Danny que vai aparecer. Quando eu vim aqui pela primeira vez, essa porta de vidro aqui, ela tinha um lodo verde até essa altura aqui. E eu fico pensando que a administradora que estava cuidando dessa casa, o administrador mesmo, não deve nunca ter vindo aqui. E as pessoas que vinham limpar, pouco se importavam, né? Então, quando você compra uma casa de temporada, você tem que ter um bom administrador. Porque ele tem que olhar essas coisas. E a equipe de limpeza dele tem que limpar esses vidros, né? Não custa nada, é uma coisa que demora 40 segundos você pegar um Vidrex, espirrar e passar um pano, mas não fazem. Isso realmente me recebe, né? Isso me deixa bem bravo. E olha só que gostoso aqui esse balcão. Vem ver a vista. Tem uma árvore linda aqui na frente e esse balcão dá também para colocar mais uma outra mesinha, vim tomar um café aqui, ficar batendo papo. Ou mesmo deitar nessa cama e ficar olhando essas árvores e esse sol. É muito gostoso, realmente. Por último, agora nós vamos ver o banheiro que serve aqueles 2 quartos. Que esse aqui era o banheiro cor-de-rosa, que não é mais cor-de-rosa. Olha lá, agora ele é cinza e branco. A única coisa que nós fizemos aqui realmente foi pintar as paredes, colocar uma cortina nova, fazer uma limpeza deep clean e trocar as lâmpadas do espelho, que eram lâmpadas de marcas diferentes e de intensidade de luz também diferente. Isso fala muito a respeito do administrador. Olha só, o senso de satisfação que eu sinto por ter ajudado um cliente que chegou para mim e falou: a gente tem o sonho de ter uma casa nos Estados Unidos. E aí, depois daquela conversa, demorou uma semana para a gente achar essa casa, comprar, mais 2 semanas para fechar, pagar, mais 1 semana para transformar ela no que ficou, no que você viu hoje. Então, assim, eu tenho um senso de satisfação muito grande, porque não é só ser um vendedor, sabe? Não é só vende e vira as costas. Você ainda tem que ajudar o cliente depois disso, com a água, com a luz, com o condomínio, com a abertura da conta, com o administrador. Mas eu fiz isso muitas e muitas vezes. E todas as vezes eu fico muito contente que eles conseguiram. E a gente acaba ficando amigos por uma vida toda, não é verdade? Olha só, agora eu preciso terminar. São 4h10 e eu já estou atrasado para ir para o podcast, que você provavelmente já viu na semana passada. Ou seja, ele vai ser hoje, mas quando esse vídeo entrar em 2 semanas, já vai ter sido 2 semanas. E então se você não viu a entrevista, vai lá. Eu ainda não sei o que vai acontecer, mas no momento que você estiver assistindo esse vídeo, ela já vai ter acontecido há 2 semanas. Então, só Deus sabe o que vai acontecer lá, né? Hoje à noite. Muito obrigado de você ter assistido mais esse episódio do nosso canal. Eu lembro que na semana passada, quando eu falei nossa família já é 18 mil pessoas, quando o vídeo foi ao ar já era 20 mil pessoas. E nem nos meus mais wild dreams eu poderia
imaginar que ia ter um crescimento grande assim e uma resposta tão boa. Tem os haters, né? Tem aquelas pessoas que falam mal, falam que você é isso, você é aquilo, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Então, em primeiro lugar, né, uma coisa que o Alex, o meu esposo, falou, ele falou, se você não tem sucesso, você não tem haters, né? Não tem essas pessoas amarguradas que entram por trás da tela do computador, elas atacam mesmo. Então, eu acho que é uma coisa que vai acontecer, eu não tenho controle disso. E não tem também como eu agradar todas as pessoas, né? Porque as pessoas falam, não fala isso, não fala isso desse jeito, fala isso desse jeito, faz assim, não faz assado, tira a vinheta, diminui a vinheta, eu gostava da outra vinheta. Então assim, não tem como agradar todas as pessoas. No final das contas, eu vou fazer o que eu quiser, sabe por quê? Porque sou eu que pago o canal é meu, eu trabalho duro, eu pago, então ele vai ser o que eu achar que é melhor. Se as pessoas gostarem, muito bem. Se não gostar, tem tantos outros canais, não precisa assistir o meu. Mas eu fico muito contente porque dos milhares de comentários que o canal já tem e os milhares de curtidas e os milhões de visualizações, é um pouquinho só que faz essas coisas. Então eu não vou me concentrar neles não, vou me concentrar em você, que está aqui comigo toda semana e que gosta de mim, tá bom? Saiba que eu leio todos os comentários e mesmo que a gente não se conheça, eu posso dizer que eu gosto de todos vocês. Muito obrigado por ter assistido. Na semana que vem a gente vai trazer um novo vídeo para você às quintas-feiras, sempre às 18 horas do Brasil. E eu espero que você tenha um final de semana abençoado, porque eu com certeza vou fazer o meu ser assim. Tchau, tchau! E se você gostou dessa casa e deseja se hospedar nela, vá na descrição do vídeo que lá vai estar o nome do administrador e o telefone dele. Mande um WhatsApp e você pode se hospedar nessa linda casa.